Querido povo de Deus, querida comunidade, hoje iniciamos a Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Como vocês perceberam, neste domingo nos dedicamos a vivenciar dois momentos na liturgia. O momento no qual Jesus entra em Jerusalém e é aclamado por aquele povo, e o momento em que ele enfrenta a sua morte na cruz. Como fica claro para nós, a liturgia deste domingo serve como uma introdução a tudo que iremos vivenciar ao longo dos próximos dias. Podemos dizer que, à luz das leituras de hoje, bem como das celebrações dos próximos dias, podemos compreender os acontecimentos da Semana Santa, principalmente através de três pontos de destaque. O primeiro ponto de destaque, em um primeiro momento, podemos dizer que na Semana Santa podemos compreender um pouco sobre quem é Deus e o que pode ele. Não é a intenção da liturgia fazer grandes elaborações teológicas sobre quem é Deus, mas ela nos traz palavras que expressam com simplicidade o ser divino. A segunda leitura nos diz que Cristo é aquele que não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Este trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, nos fala muito sobre quem é Deus. É alguém que nos ama muito. Deus não se importa de rebaixar-se se isso for necessário para nos salvar. Repito, porque Ele nos ama muito. Se algum de nós quer saber quem é Deus, basta saber disso. É alguém que nos ama muito, como ninguém jamais vai nos amar. E cada dia desta Semana Santa será dedicado a nos mostrar como este amor de Deus é intenso e não desiste da humanidade, ou seja, não desiste de nós. Ou ainda podemos dizer, não desiste de você. Não importa o que aconteça, Deus não desiste de você. Com isso, nós entramos no segundo ponto desta afirmação. Se Deus é alguém que nos ama muito, podemos nos questionar: o que pode Deus fazer para nos amar? Conforme ouvimos nestas afirmações de Paulo, Deus é capaz de abaixar-se, ou se você preferir, rebaixar-se, a ponto de tornar-se o último dos homens. Nas palavras que escutamos de Paulo, na leitura de hoje, Jesus humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Deus se rebaixa tanto por amor a nós que assume a pena dada aos piores bandidos daquela época. Deus precisava disso? Não, de forma alguma. Mas mesmo assim, ele assume a cruz, pois ele nos ama. E a manifestação deste amor está presente neste gesto que só quem ama verdadeiramente é capaz de fazer: dar a vida de forma humilhante pelo outro, mesmo sem o outro merecer essa vida dada. O segundo ponto de destaque ao longo desta semana será a respeito do questionamento sobre quem é o homem e o que pode ele. É natural que este questionamento seja levantado após ouvirmos toda essa atenção dada por Deus à humanidade. Quando ouvimos falar tudo isso de Deus e tudo que Ele é capaz de fazer pela humanidade, é natural questionarmos por que que Deus ama tanto o homem assim? O que temos de especial? A resposta para isso está no fato de que nós somos algo que nenhuma outra criatura é. Somos a imagem e semelhança de Deus.
Este ser a imagem e semelhança de Deus faz de nós criaturas especiais para Deus. Por isso também podemos ser chamados de filhos de Deus, a encarnação de Cristo. E tudo aquilo que ele viveu ao assumir a nossa carne humana elevam a humanidade de patamar. Não somos mais apenas criaturas, mas em Jesus Cristo somos filhos de Deus. Quando nós olhamos para a humanidade sob esta perspectiva, compreendemos um pouco por que somos tão importantes para Deus. O amor de Deus por nós é puro e completamente desinteressado. Nenhuma pessoa nos oferecer este amor. Você é importante para Deus. Você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança dele. E por isso, ele se entregou na cruz para te salvar. Agora tenha bastante atenção, pois quando nos questionamos sobre o que pode o homem, podemos ser sinais do amor de Deus nesta terra, propagando o seu reino. Mas também podemos ser o oposto disso. Podemos ser verdadeiros propagadores do mal nesse mundo, o que seria muito triste sermos a imagem e semelhança de Deus, carregarmos o nome de filhos e filhas de Deus e vivermos uma vida completamente contrária aos sonhos de Deus para a humanidade. Seria algo como que ser amado, mas não abrir o coração a este amor divino que quer chegar até nós. Diante disso, esta semana quer nos apresentar o comportamento de Deus diante do comportamento humano. Fica claro que foge completamente à nossa razão humana. Quando Deus envia o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, a reação do ser humano é maltratá-lo das formas mais violentas possíveis. Se fôssemos pensar com a nossa mentalidade, seria justa uma pena bastante severa contra nós. Mas Deus não é assim. O que nós encontraremos ao longo desta semana será o amor divino renovado após cada traição que a humanidade comete contra ele. O amor é expresso por meio de gestos de humildade, como lavar os pés dos discípulos, gestos de querer estar junto daquele que ama de forma próxima, como Deus faz quando o seu Filho permanece conosco através da Eucaristia. Assumir para si aquilo que a pessoa amada tem mais medo, como quando Jesus assume o grande terror da humanidade, a morte. Deus assume a morte de forma dolorosa e violenta e vence o grande terror da humanidade com a sua ressurreição. Portanto, essa é uma semana na qual poderemos ver como somos acolhidos e como somos resgatados por Deus. Desejo que todos possam ter uma abençoada Semana Santa e experimentem os grandes mistérios de amor de Deus pela humanidade.